E abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 3. Antes da gente ler o texto de Hebreus, a gente vai começar lá no capítulo 3. Eu quero lembrar uma descrição que o João trouxe para nós quando ele falou do nosso tempo e falou da nossa geração. O João Arnas pregou 2 domingos atrás, ele falou que a nossa geração é uma geração cansada. A hipermodernidade é um tempo de cansaço. E o nosso tema, a nossa série se chama Santuário da Hipermodernidade, porque nós somos edificados santuário, edificados sobre Cristo, que é o fundamento, para ser um santuário nesse tempo. E esse tempo que a gente vive é um tempo de cansaço, e as palavras que o João colocou foram as seguintes: essa geração é uma geração cansada de viver na confusão da própria mente, cheia de contradições, medos e cobranças externas, e, piores ainda, as internas. E a gente não sabe descansar, porque existe um descontentamento tão grande com o que nós somos, que quando paramos, só lembramos de tudo que nós não demos conta de fazer, e das coisas que nós não somos capazes de fazer. Por isso nós somos uma geração cansada. O nome dessa mensagem, irmãos, seguindo ainda o tom do domingo passado, que nós falamos sobre a pedra angular desse santuário, que é Jesus. Em outras palavras, eu acabei colocando para nós aqui, estabelecendo que a pedra angular é Jesus, que é o amor, que odeia o pecado, e esse é o fundamento do santuário. Existe um texto em 2 Timóteo capítulo 2, que ele fala assim: não deixando de lado o firme fundamento, de que aqueles que são do Senhor se purificam do mal. Seguindo nessa linha, eu quero trazer para nós hoje, refletindo sobre descanso, em cima dessa mensagem que se chama A Canseira do Pecado. E eu vou falar com vocês sobre 7 pecados que fazem a gente viver muito cansado. E que se a gente vencer esses pecados, a gente vai encontrar um lugar de descanso em Deus que a gente não imagina encontrar. O pecado, gente, torna a nossa vida muito cansativa. E se a gente decidir remover o pecado da nossa vida, o descanso vai se tornar parte natural de como nós vivemos. E para a gente ser movido a buscar o descanso, eu queria partir de uma sentença. E a sentença é: o pecado gera canseira, e quando estamos cansados, amamos pouco. Eu quero que essa sentença esteja no seu coração do começo ao fim, e se Deus me ajudar, eu vou lembrar de repetir ela para você, enquanto eu vou pregar os 7 pontos. Eu tenho 5 minutos para cada um dos 7 pontos. Deus me dá um som de Elias, que saiu correndo, correu mais rápido que a carruagem do rei Acabe, em nome de Jesus. Então você vai ficar ligado que eu vou falar muito rápido hoje. Se você perder, pede ajuda para os universitários, pede ajuda para quem está do seu lado. Então a sentença é: o pecado gera canseira, e quando estamos cansados, amamos pouco. Quando nós estamos cansados, nós amamos pouco. Eu quero começar trazendo para você o conceito do Shabá. O primeiro texto que a gente vai ler vai ser lá em Hebreus, mas não é ainda, calma. O Shabá foi algo que o Senhor criou quando Ele criou o mundo. Deus criou o mundo, e aí eu não consigo entender direito o que isso significa muito bem, mas a Escritura diz que Deus, por 6 dias, criou o mundo, e no 7º dia Ele descansou, para não ter dúvida de que o homem precisava copiar Deus, de que o homem criado à sua imagem e semelhança precisava ter um estilo de vida igual ao estilo de vida do Criador, já que ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. E o 7º dia é o dia chamado em hebraico de Shabá. Shabá, ou que a gente chama hoje de sábado, é o dia do descanso. A palavra Shabá tem vários sentidos. Eu escolhi 3 significados de Shabá para trazer para você hoje, dos tantos que tem. O primeiro significado de Shabá é parar. Esse é o primeiro significado da palavra Shabá, parar. Shabá significa parar. O dia 7º é o dia de parar. E a gente precisa aprender a parar. Esse é um problema nosso. Uma vez eu estava lendo um livro do Wayne Cordeiro, o livro chama Andando com o Tanque Vazio, e aí ele começa dizendo que ele era pastor de uma igreja de umas 20 mil pessoas lá no Havaí, e ele adorava pegar onda, e tinha umas ondas no Havaí bem grandes. E ele disse que ele tinha aprendido uma coisa surfando e sendo pastor. E o que ele tinha aprendido era o seguinte: que o segredo de surfar, no caso dele lá,
naquelas ondas de 10, 20 metros de altura, não era quando você pegava a onda, não era o momento de entrar na onda, mas ele falou, o segredo para surfar é saber a hora de sair, porque se você não sair, bye bye, adeus. Sabe aquela piada do tomate que vai atravessar a rua? Não, então, o segredo é saber sair, o segredo é saber parar, e gente, esse negócio para nós é tão difícil que a gente precisa fazer um treinamento com os irmãos adventistas do 7º dia, porque eles são bons nesse troço, eles sabem, chega na sexta-feira à noite, nós não pegamos no dinheiro, não faço nada, nada. A gente pensa, isso aí é lei. Não, irmãos, isso aí eles estão obedecendo a palavra de Deus. Deus mandou ter 24 horas de Shabá depois de 6 dias de trabalho. Eles escolheram no sábado. A igreja, nos primeiros séculos, transferiu para o domingo. Isso é uma tradição lá dos primeiros séculos da igreja, porque Jesus ressuscitou no domingo, então vamos fazer no domingo, a gente lembra do nosso Salvador, isso acaba diferenciando dos judeus. O fato é que o princípio prevalece, porque esse princípio do Shabá foi criado, assim como o princípio do dízimo, antes da lei ser criada. Então não importa se a lei morreu na cruz, se Jesus acabou com a lei, porque o Shabá é um princípio de antes da lei, então a gente precisa guardar isso, obedecer a Deus, e isso lembra que a gente é humano, a gente vive uma epidemia de doença psicológica no nosso tempo, e isso só reflete o quanto a gente tem tido dificuldade para reconhecer a nossa humanidade, achando que nós somos super anjos, super deuses. E quando a gente não respeita os limites com os quais Deus nos criou, a gente começa a adoecer, a máquina para de funcionar e a gente vai ficando doente de corpo, de mente. Então o primeiro significado de Shabá é parar. A gente precisa aprender a parar para a gente viver descansado. E quando a gente não para, a gente está pecando. O pecado cansa. O segundo significado de Shabá é terminar. A gente precisa aprender a terminar as coisas. Você tem dificuldade? Eu tenho dificuldade disso. Sabe quando você começa um negócio, aí você quer até o fim, mas já passou da hora, você precisa fazer outra coisa. Não, deixa eu terminar aqui. A gente precisa aprender a terminar. Não, depois eu termino. Eu vou terminar agora. Isso que eu estou fazendo, eu tenho uma outra coisa para realizar. Senão, a gente sempre, um compromisso vai entrando dentro do outro, e a gente sempre está atrasado. Quando a gente vê, a gente invadiu o nosso descanso e a gente não descansou. Terceiro significado de Shabá é descansar. Então, o Shabá são 24 horas. Como diz o Peter Scazzero, o Eliezer me lembrou essa semana, Peter Scazzero tem um livro que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Igreja Emocionalmente Saudável, Liderança Espiritualmente Saudável. E ele fala assim, que o Shabá é um dia de 24 horas, como todos os outros, mas é um dia depois de 6 dias de trabalho, onde você faz 4 coisas, segundo as Escrituras. Primeira coisa, parar. No Shabá, você tem que parar. Para o trabalho, para a correria. Segunda coisa do Shabá, você tem que se alegrar. Faça coisas que alegrem a sua alma. Se divirta, faça as coisas que te dão prazer. Faça coisas que te façam uma pessoa contente. Terceiro elemento do Shabá, você contempla. Você medita. Você para. Você olha para a natureza. Você olha para Deus. Você se aprofunda nas Escrituras. Você contempla, você entra em contato com o Criador, a criação. E a quarta coisa, você descansa. Então o Shabá é para parar, se alegrar, contemplar e descansar. Descanso, irmãos, faz parte de uma vida de santidade. Saber descansar é expressar a santidade do jeito como ela deve ser expressada. O descanso é uma disciplina que vem da santidade. Descansar é um aprendizado, e eu queria declarar isso, que a gente desenvolve o descanso. Ninguém sabe descansar, ninguém nasce sabendo descansar. A gente sabe fazer coisas sem parar. Agora, descansar é um aprendizado. Primeira coisa que eu queria parar para meditar com você, lembrando que o pecado gera canseira, e quando a gente está cansado, a gente ama pouco, é que o descanso, e é o primeiro ponto dessa noite, ele vem com a vitória sobre o pecado da dureza de coração. É o primeiro dos 7 pecados que a gente vai refletir hoje. O descanso vem com a vitória sobre o pecado da dureza de coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11, diz assim para nós: por isso diz o Espírito Santo, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto.
Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso eu fiquei irado com aquela geração e disse: o seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira: jamais entrarão onde? No descanso. Olha só o que o apóstolo está colocando para nós em Hebreus. Deus impediu o povo de descansar, porque o coração deles estava endurecido e não estava disposto e sensibilizado para ouvir a voz do Espírito. Agora a gente tem que lembrar, a voz do Espírito Santo é sutil. E ele está falando, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. O Espírito Santo é sutil. Se você endurecer o seu coração por a voz do Espírito, você não vai entrar no descanso que Deus tem para você. Porque o descanso de Deus para nós está no lugar de obediência, irmãos. Obedecer a Deus requer sacrifício. Mas o sacrifício conduzido por Deus não leva a gente para a morte. Esse é o contraste do pecado com a obediência. A consequência do pecado é a qual? Morte. O salário do pecado é o quê? Morte. Se eu peco, eu morro, em todos os sentidos. Se eu peco, eu morro emocionalmente. Eu me torno mais frio, eu me torno mais insensível, eu me torno mais infeliz. Se eu peco, eu morro intelectualmente, eu me torno mais tolo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus nem começou a ser inteligente ainda. Eu morri para a inteligência. Se eu peco, eu morro fisicamente. Existem pecados existem doenças e enfermidades que são consequências de pecados. A Escritura deixa isso muito claro para nós. Então o salário do pecado é a morte. Mas quando eu caminho em santidade, obedeço a Deus, e nesse caminho de obediência, Deus pede que eu realize sacrifícios. Esses sacrifícios não vão me levar para a morte. Porque é o pecado que leva à morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, quando eu obedeço ao Senhor por meio de Jesus. Então a dureza de coração faz com que você viva uma vida cansativa, onde você não consegue repousar quase nunca. Versículo 18 e 19 diz assim: a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso, por causa do que, irmãos? Da incredulidade, o coração endurecido. Eu não confio em Deus, eu não obedeço a Deus, eu não ouço a voz do Espírito Santo. Eu não tenho uma vida de descanso, eu não tenho paz. Não tem como eu ter paz. Meu coração está endurecido, eu não conheço a vontade de Deus para mim. Eu não me sensibilizo ao que o Espírito Santo está me conduzindo, eu não tenho paz. Eu não vivo descansado. Eu quero ler mais um texto, Hebreus 4, do verso 10 e 11. Hebreus 4, 10 e 11 diz assim: porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, nós vamos cair, não vamos descansar. Se desobedecer a Deus, você não vai ter descanso, sua vida vai ser um tormento. O capeta vai atormentar você de noite, opressão, problema, treta, de um lado para o outro, porque de alguma maneira Deus está usando até o Satanás para chamar a sua atenção para Ele, para você voltar para Ele. Amém, igreja? Então o descanso vem em primeiro lugar quando eu venço o pecado da dureza de coração. Segundo, o descanso vem com a vitória sobre o pecado da preguiça. O próprio versículo que a gente leu fala sobre isso, quando ele diz no versículo 11, Hebreus 4:11, esforcemo-nos para entrar no descanso, gente. Para entrar no descanso, precisa de trabalho duro. Descanso não é preguiça, descanso não é moleza, descanso não é negligência. Descanso é um lugar preparado por Deus para eu viver com o meu coração aliviado, quando eu me empenho para obedecer a Ele. Isso é uma recompensa de andar em comunhão com Deus, na vontade de Deus. Descanso é um dom de Deus, descanso é um dom espiritual. Quando você olha para a história dos reis de Israel, isso fica explícito, irmãos. Quando você olha para o rei, se eu não me engano é o rei Asa, a Escritura fala assim, que porque o coração dele foi totalmente voltado para o Senhor, Deus deu para ele descanso de todos os lados por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos, foi um dom do céu, o descanso foi um dom do céu. Quando você olha para o rei Davi, irmãos, rei Davi,
apaixonado pela presença de Deus. 7 vezes por dia ele parava para orar. Até parecia que não tinha muita coisa para fazer no reinado de Israel, né? 7 vezes por dia eu paro para orar. Contratou 4.000 músicos para tocarem 24 horas por dia no templo e adorarem a Deus durante as décadas do seu reinado. Em todo esse tempo não teve uma guerra em Israel, porque o descanso vem como uma recompensa da obediência. Eu preciso me esforçar para entrar no descanso, é o que a palavra fala. Mas tem um texto que eu amo de paixão e que arde meu coração, que é 2 Crônicas, se não me engano, capítulo 16, alguma coisa assim, que fala assim, acho que é capítulo 16, verso 14. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém cujo coração seja totalmente dele, para se mostrar forte para essa pessoa. Nisso, você procedeu loucamente, por isso a partir de agora haverão guerras contra ti. Essa é uma profecia dada para um rei de Israel. E a palavra era, Deus está passando o olho pela terra inteira, procurando quem está lá assim, pega o meu coração, ele é totalmente seu. A pessoa que ele encontrar, que está fazendo de tudo e se esforçando para se entregar para ele, ele vai mostrar a força dele para essa pessoa. E a pessoa não vai ter cansaço. Ela não vai ter que manter a família na força dela. Ela não vai ter que manter a ordem no tom de voz gritando. Ela não vai ter que controlar. Ela não vai ter que exercer um domínio. Porque quando a gente tem que dominar e controlar tudo, nossa força é exaurida completamente. Mas quando a gente entrega para Deus o coração, Ele mostra a força dela, cuida de tudo. E eu não vivo exausto. Mas aí o texto diz assim, que aquele rei não tinha feito isso, e a profecia fala, nisso você procedeu loucamente, porque você não entregou o coração totalmente para Deus, por isso a partir de agora vai ter guerra contra você. Irmãos, descanso é uma coisa para quem vence o pecado da preguiça. Eugene Peterson fala assim, que quem é preguiçoso nunca tem descanso. O preguiçoso pode ser ocioso, mas ele nunca tem descanso. É preciso de disciplina para viver descansado, para viver leve, para viver bem, para viver renovado. Tem disciplinas, irmãos, que se a gente praticar, elas vão proteger a gente da exaustão e da depressão. Talvez para você essa relação precisa ser refeita, mas em muitos casos a depressão é simplesmente a consequência de eu ter gasto todas as minhas energias. Não tem mais de onde tirar. Eu não tenho mais vontade de viver, porque eu dei tudo embora. Eu não soube descansar, eu não soube renovar. Acabou. Eu não quero viver mais, acabou, eu já dei tudo que eu tinha, não sobrou mais nada, eu não quero mais viver. Alguns fatores aqui para a gente considerar, pensando na nossa vida de descanso cotidiano. Primeiro, meu querido, devocional, todos os dias, todas as manhãs. E esse ano você vai ouvir isso, porque não tem jeito da gente ser igreja de Jesus, da gente ser o santuário do Senhor, de ser a habitação do Espírito Santo, sem devoção. Não tem jeito, não tem jeito, não tem como. Não tem como viver, receber as promessas, não tem como herdar as profecias, os sonhos de Deus sem devoção. Primeira coisa, primeiro fator que eu quero trazer para você, nós estamos ainda no da preguiça, porque a preguiça, como diz Martin Lloyd Jones, entra numa postura lânguida diante do Senhor, onde eu sou muito assim, me arrasto pela vida cristã. Eu me arrasto pela leitura da palavra. Eu me arrasto pela devoção. É sempre assim, vou ler a Bíblia. Não, mas eu estou muito cansado. As coisas do Senhor não podem ser feitas assim. Eu estou quase falando igual o Whindersson. O Gerald. As coisas do Senhor não podem ser assim, com cansaço. Eu preciso estar bem. Só que aí o cara, ele não entende que existe todos os satanás vão atrás dele. Quando ele vai tentar orar, ler a Bíblia, aí ele fala assim, eu estou cansado. No dia que eu estiver melhor, eu vou começar a ler o Evangelho de Mateus. Aí ele não chegou lá, Natal, ele não começou ainda. Porque não, velho. É decisão. É decisão, é decisão, é decisão. Eu preciso dessa palavra. Os momentos que eu mais sou visitado por Deus é quando eu pego esse negócio assim, ó. Parece um louco, se tivesse uma câmera lá dentro do meu quarto. Deus, esse negócio aqui precisa ser real para mim. Isso aqui não é real para mim, Senhor. Está aqui, mas não está aqui. Aviva, Senhor, eu leio aqui, mas não está aqui. Quantas vezes eu já chorei em cima de Atos falando, Deus, eu quero viver essas coisas. Por que isso não acontece comigo? Isso acontece com esse povo aqui, com os povos dos Estados Unidos, que parece que é só nos Estados Unidos que acontece.
É só os gringos que são do poder, não são. Eu não sei o que acontece. Então, meu querido, é uma devoção, é uma decisão. Segundo fator, você precisa ter hora de dormir e de acordar. Se você não tiver hora de dormir e de acordar, esquece, você não vai descansar. Por isso está lá a primeira disciplina do topo dorme 15 minutos mais cedo, põe esse celular no modo avião. Liga ele só 10 da manhã, 11 da manhã, ou liga lá umas 8 da manhã, mas não faça isso como primeira coisa. Se você desperta com ele, como eu faço, porque o meu radinho que eu comprei para acordar com a BBN estragou, mas é uma benção acordar ouvindo os hinos da BBN. Segunda coisa, hora de dormir e acordar. Terceiro, você precisa praticar exercício físico. Não tem jeito, se você não cuidar desse corpão que Deus te deu, ele vai para o beleléu. Próxima coisa, alimentação. Coma carne vermelha todos os dias e você vai ver Jesus mais cedo. Antepenúltimo, você precisa de amigos. Você precisa de amigos. Se você é uma pessoa difícil de se relacionar, vai procurar uma terapia, vai pedir ajuda, confessa seus pecados, mas procure ajuda. Todos nós precisamos de relacionamento. Se você é difícil de relacionar, vocês não são difíceis, né? Por isso vocês estão aqui na igreja. Todos nós somos difíceis, irmãos. Alguns são mais, outros são mais legais. Tem pessoa aqui que todo mundo ia querer levar para casa. Você fala assim, meu Deus, essa pessoa é um doce. Eu sei que não sou eu, fica... É só porque Deus mandou a Maria Eugênia, senão não ia dar certo, nós não ia estar tentando. Mas você precisa de amigos, você precisa de amigos. Querido, vai num pequeno grupo, em nome de Jesus. Você vai conversar com as pessoas, vai trocar ideia, você precisa de amigo. Penúltima coisa, você precisa de hobby, você precisa fazer coisa que você gosta, cortar grama, passear... Quis dizer jardinagem. E última coisa, você tem que planejar o teu Shabá. Eu não sei que dia que você tem. Tem gente aqui que às vezes trabalha no domingo. No meu caso, né? Eu não sei que dia é sua folga, mas você precisa arranjar 24 horas. Talvez para você, por circunstâncias, N circunstâncias, vai ter dia que assim, porque às vezes para mim acontece isso. O meu Shabá começa nas 7 da noite de um dia e ele termina nas 7 da noite do outro, mas são 24 horas. Por quê? Porque se eu não descansar, eu vou amar pouco. Quem está cansado não tem vontade de amar, não tem disposição para amar, não tem força para amar, está exausto, não quer fazer sacrifício, não quer servir, não quer ajudar, não quer se empenhar. Você não vai amar se você não aprender a descansar. Planeja o seu dia do descanso, senão ele não vai acontecer, está entendendo? Então vamos lá. Terceira coisa, o descanso vem com a vitória sobre o pecado. Da ausência da adoração pessoal. O descanso vem com a vitória sobre o pecado, da ausência da adoração pessoal. Você adora a Deus pessoalmente? Você tem uma vida de adoração? Você tem momento em que você adora a Deus na sua vida? No seu dia, você para e você só adora a Deus? Adorar também significa beijar. Adoração tem muitos significados. O Hector vai pregar sobre adoração no nosso carnaval aqui. Adoração tem muitos significados. Adorar a Deus, eu te amo, você é lindo, maravilhoso, eu preciso do Senhor, obrigado Deus. É declarar, talvez com a ajuda de uma música, talvez você é mesmo Deus, talvez você no instrumento, talvez só pegar um salmo. Existe vida de adoração pessoal, ou você só faz isso, você é um crente charrete, né? Que precisa ser puxado, você não adora a Deus, é só se alguém arrasta você. Vamos lá, vamos fazer uma oração, vamos fazer oração. Aí está todo mundo cantando, vamos cantar junto. Você não tem iniciativa, se você não vencer esse pecado, você não vai descansar. Isaías capítulo 58, abra a sua Bíblia lá comigo. Isaías 58, verso 6. Falei que nós vamos ler vários textos da palavra. Isaías 58, 6. O descanso vem quando você vence o pecado da ausência da adoração pessoal. Ou a apostasia. Quando você vence a apostasia, quando você vence o seu abandono da adoração. Isaías 58, versículo 6, diz assim:
Desculpa. Não é esse. É esse, só que eu vou ler só uma parte. Verso 13. Isaías 58, 13. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado. Falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Aqui aqueles pilares que eu falei do Shabá, né? Desfrutar, prazer, descansar. Então, lembrando, a lógica do sábado é você descansa para poder adorar sem pressa. E aí, o que o texto vai falar na primeira linha do verso 14, logo depois de chamar para a gente praticar o sábado, que é praticar descanso, então o Senhor será o quê? A sua alegria. Meu, Deus não vai ser prazeroso se você não souber descansar. Não vai ser. Assim como nada na sua vida vai ser. Não tem como desfrutar quando você está sempre com pressa. Não tem como ter prazer quando você está sempre correndo. Você precisa diminuir o ritmo. Você precisa abandonar algumas atividades que você tem no seu dia a dia. E voltar a adorar. Colocar no centro da sua vida a adoração. Porque senão você vai viver cansado, você vai amar pouco, a sua relação com Deus não vai ser alegre. Deus não vai ser alegria para você. Algumas perguntas para você. Quando chega o teu dia semanal de descanso, como você vive ele? Todas as semanas você tem um dia de descanso. Se você não tem, se converta, irmão. Você está sendo escravo do seu trabalho. Você está sendo escravo do seu emprego. Se você não tem um dia de descanso, você é um escravo. Como você vive quando chega o seu dia de descanso? Algumas perguntas para você pensar. Primeiro, você dorme o suficiente? Eu espero que você se empenhe para dormir bem todos os dias. Mas no dia de descanso, a gente pode dormir um pouco mais. Quando chega o teu dia de descanso, você se enche de tarefas que te sugam. Porque assim, talvez você não está na empresa, mas você não está descansando. Você marca centenas de compromissos no seu dia de descanso? Você tem um dia em que simplesmente não trabalha? Uma pergunta para você. Ou quando você não trabalha, você fica em casa trabalhando, arrumando, lavando, fazendo coisa após coisa. Você sabe realizar as tarefas vagarosamente? Você consegue desligar o celular? Você come lentamente? Tem gente aqui que o celular é o Espírito Santo. Tudo é o celular. Ele olha mais para o celular e ouve mais o celular do que ele ora durante o dia. Em vez de Deus, o que eu faço aqui? Deus me abençoe que não. Tudo. Isso é idolatria, meu irmão. Isso é idolatria. Celular não é Deus. Celular não é Deus. Google não é Deus. Ele não tem todas as respostas. Ele pode ter informação, mas ele não sabe qual é a melhor coisa para você fazer na sua vida. Você precisa ir para o Senhor. Você come lentamente. Você separa tempo somente para orar e ficar contemplando o Senhor? Você separa tempo para leitura? Você faz o que te dá prazer? Você encontra pessoas que te fazem bem? O Shabá, ele precisa ser feito por você. Por isso que ele é uma disciplina espiritual. Ninguém vai programar o teu dia de descanso para você. Não se engane. Se você não planejar ele, ele não vai acontecer. E você não vai descansar. Lembrando, quando a gente está cansado, a gente ama pouco. Quarta coisa, o descanso vem com a vitória sobre o pecado, do amor ao dinheiro. Você vai descansar quando você parar de amar o dinheiro. Jeremias 17. É o próximo livro depois de Isaías. Jeremias 17, versículo 19. Jeremias 17, 19. Adoro esse versículo. Amo esse versículo para os irmãos que são viciados.
que adoram ganhar dinheiro, são doidos por uma verdinha. Olha lá, Jeremias 17:19. Assim me disse o Senhor: vá, fique junto aos portões de Jerusalém. Primeiro junto ao portão onde o rei entra e sai, e depois junto a cada um dos outros portões, e diga ao povo: ouçam essa mensagem do Senhor, reis de Judá e todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês todos que passam pelos portões. Lembrando, gente, portão é o lugar onde os negócios são feitos, as decisões são tomadas, onde os políticos, as autoridades entram e saem. Então Deus manda o profeta: vai lá no portão, onde os negócios acontecem, os acordos políticos acontecem, onde os acordos que dão lucro acontecem. Vai lá, onde os negócios são feitos, vai lá, onde a economia se movimenta, vai lá. Talvez seria hoje num prédio comercial, talvez seria na bolsa, talvez seria algum lugar que movimenta a economia. Vai lá e diz o seguinte: assim diz o Senhor, verso 21, ouçam minha advertência, parem de negociar junto aos portões de Jerusalém no dia de sábado, não trabalhem no sábado, mas façam dele um dia santo. Foi o que eu ordenei a seus antepassados, mas eles não deram ouvidos nem obedeceram, recusaram-se teimosamente a prestar atenção e não aceitaram o quê? A minha disciplina. Descanso é disciplina espiritual, essencial para o nosso crescimento na nossa fé e o nosso amadurecimento. Verso 24, olha lá. O Senhor, eu amo Deus. Se contudo vocês me obedecerem, diz o Senhor, e não negociarem junto aos portões da cidade, nem trabalharem no sábado, se o guardarem como dia santo, então o rei e seus oficiais entrarão e sairão por esses portões para sempre. Nunca vai ter problema aqui nesse país, não vai ter guerra, não vai ter desabamento. Não vai ter desabamento, não vai ter ataque de nação estrangeira tentando tomar o país, não vai ter guerra, não vai ter problema. Para sempre o rei e os políticos vão entrar e sair, se vocês não descansarem, se vocês não trabalharem, descansar. Gente, vocês estão vendo esse negócio? Olha que loucura, como descanso é uma disciplina espiritual, como é algo requerido por Deus para nós. Mas aí agora, essa parte, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono de Jerusalém. Os reis e seus oficiais entrarão e sairão em carruagens e cavalos no meio do povo de Judá, essa cidade permanecerá para sempre. 26, de todas as partes ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá e Benjamim, nas colinas do oeste, na região montanhosa do Neguebe, virá gente para apresentar holocaustos, sacrifícios, trarão oferta de cereal, incenso e ofertas e gratidão ao templo do Senhor. Então o seu país vai ser o centro do mundo, vai vir gente de todo lugar para cá, e vocês vão ganhar bastante dinheiro, com um monte de turista vindo para cá, para adorar a Deus aqui, porque eles vão reconhecer que porque vocês sabem descansar, Deus está no meio de vocês. As outras nações vão vir aqui trazer dinheiro para vocês, simplesmente porque vocês sabem descansar. É loucura ou não é loucura? Mas, olha lá, verso 27, se vocês não me ouvirem e não guardarem o sábado como o dia santo, se nesse dia trouxerem cargas de mercadorias pelos portões de Jerusalém, como nos outros dias, porei fogo nos portões. O fogo se espalhará até os palácios e os consumirá, e ninguém será capaz de apagar as chamas. Pronto. Vocês vão ficar vindo nesse portão, eu vou pôr fogo no portão. Não vai vir mais. E o fogo vai ir para o palácio, vai acabar tudo. Então vocês têm uma escolha. Vocês aprendem a descansar. E quando vocês descansam, vocês se dão mais para mim. Vocês me amam melhor. Vocês se consagram melhor. Vocês contemplam, vocês se alegram, vocês param e vocês confiam em mim. E aí as nações vão vir para cá, dar dinheiro para vocês e adorar o mesmo Deus que vocês, porque vocês sabem descansar. Um estilo de vida de descanso atrai as pessoas para o evangelho, gente. O mundo está doente sem saber descansar. Se a gente aprender a descansar, a gente vai atrair as pessoas para Jesus. A segunda opção é, não descansa não. Não para de trabalhar. Não para contemplar. Não para se alegrar. Não para me adorar. Eu vou pôr fogo em tudo. Não vai vir nação nenhuma aqui, nem vocês vão existir mais. Agora, quando que a gente não faz isso? Quando a gente ama o dinheiro. Quando a gente ama o dinheiro, a gente não para descansar. Então, lembrando, o pecado gera canseira. Quando a gente está cansado, a gente ama pouco. Próximo pecado. Próximo pecado que a gente tem que vencer para descansar. O descanso vem com a vitória sobre o pecado da arrogância. Volta para Isaías 30, verso 15.
Isaías capítulo 30, verso 15. Vocês estão acompanhando? Vocês estão anotando, gente? Amém. Esse eu vou fazer questão de ler nas duas versões. Isaías 30, 15. Na NVT fala: assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim. E o quê? A NVT fala: se vocês voltarem e descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Então Deus está falando: vocês só vão ser salvos se vocês voltarem para mim e descansarem. Na tranquilidade e na confiança. Tranquilidade e descanso. A Revista Atualizada fala: assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, que significa voltar para Deus, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes. Olha a proposta, parece que não é o Deus que alguns aqui conhecem. Porque quando a gente idolatra o trabalho, a gente acha que Deus é um patrão frenético, que a gente tem que produzir e dar resultado. E aí a gente não entende que Jesus vem e fala: vem todo mundo que está cansado que eu vou dar descanso. A gente não entende que Deus criou o descanso, foi Deus que inventou. Deus podia ter criado todo mundo e falar assim: vocês vão trabalhar 7 dias na semana, vocês vão ser escravos, eu criei vocês, eu que mando. Ele não fez isso. Ele convida a gente para não ser escravo, ele convida a gente para viver como filho. O que acontece é que a gente projeta em Deus a nossa ansiedade da vida. E a gente acaba achando que Deus é o Deus que me chama para eu me converter só para eu dar. Não para eu receber vida, paz, renovo, alegria. Toda vez que Deus chama você para obedecer, é porque Ele quer te dar alguma coisa. E as coisas que você não consegue perceber que você recebe aqui, você pode ter certeza que quando você entrar na mansão celestial, todas as suas ações nessa vida, feitas em obediência ao Senhor, serão recompensadas, sem nenhuma delas ter sido ignorada. Sempre que Deus te chama para obedecer, Ele quer te dar alguma coisa. Sempre que Deus fala com você uma ordem nova, Ele quer te dar algo novo. Porque Deus não é alguém que fica tentando sugar a nossa vida. É o pecado que suga a nossa vida. Deus não. Deus dá vida. Ele dá tanta vida para nós, que quem obedece Ele do jeito que deve, muitas vezes na história do cristianismo, recebeu, pela obediência, um senso de vida tão grande, um senso de renovo tão grande, que se dispôs a morrer por Ele. Porque pensou: eu sou tão pleno da vida de Deus, que eu posso morrer por causa dEle. Porque andar com Ele faz eu me sentir tão vivo e em paz, que você pode matar o meu corpo. Quantos mártires da história da igreja, nos momentos prévios ao que eles seriam assassinados, a gente pode lembrar de Policarpo. Policarpo foi um bispo da igreja, que foi discípulo do apóstolo João. Não está na Bíblia, mas a história da igreja relata isso. Policarpo foi para o martírio, e o Império Romano, quando foi matá-lo, amarrou ele a um toco e acendeu fogo ao redor dele. Mas ele não queimava, não morria, o cara não morria, até a hora que um guarda falou assim: eu vou dar uma facada nele. Aí chegou lá e rasgou o bucho dele, ele morreu, porque o fogo não queimava ele. A vida de Deus era tão grande. Eu queria lembrar você hoje de um Deus que concede vida, não que tira vida.
Um Deus que chama você para obedecer, porque quando você obedece, Ele tem algo novo para conceder para você. Servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, mesmo que exija sacrifício, não é para tirar a vida, é para te dar a vida. É o pecado que tira a vida. Então vence o amor ao dinheiro, que você vai experimentar descanso. Senão Deus vai pôr fogo no seu trabalho. Vamos para o último. Eu estou indo bem, né, no tempo? Glória a Deus. Vou até beber água. Aperta o cinto. Cadê os homens? Levanta a mão os homens aqui. Levanta a mão. Cadê os homens aqui? Muitos homens. Aperta o cinto, homem. Você está pronto? Homem, põe a mão no coração. Fala assim: Senhor, fala comigo. Por favor. Amém. Mulherada, vocês só intercedam agora. Essa sentença é um pouco longa. Parece sermão, parece ponto do Jonathan Edwards. O ponto dele era um título assim, que era 2 parágrafos, o ponto do sermão dele. O descanso vem com a vitória do pecado. Isso aí você já sabe, né? Agora eu vou falar qual que é. O descanso vem com a vitória do pecado, da descrença no caráter provedor do cabeça da aliança. Levítico 25. Levítico 25. Verso 20, verso 21. Talvez Levítico 25. Para te situar aqui, essa aqui é uma ordem sobre o ano do jubileu, que seria o 7º ano. Na lei de Moisés, você não tem só o descanso sabático do 7º dia, você tem também o ano sabático, que é o 7º ano. Depois de 6 anos de produção, você não vai trabalhar, você não vai plantar, você não vai semear, você não vai colher. Ou melhor, você não vai semear, você vai só colher. É tempo de colheita. Então, se você olhar no verso 8, ele fala: contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, 7 vezes 7, o jubileu é o 50º. Eu falei errado, eu falei que era o 7º, é o 50º ano. Só um parênteses, é por isso que, eu não sei outras denominações, mas na igreja presbiteriana, quando o pastor foi ordenado há 50 anos, ele é jubilado. O pastor fez 50 anos de ministério, ele é café com leite. Não, brincadeira. É porque ele não pode mais ter voz ativa no conselho, só se ele for convidado, porque ele está lá de brinde, entendeu? É o 50º ano, o cara já está com 70, né? Deus abençoe a lucidez, que ele mantenha, mas o cara, ele só está sendo jubilado, celebrado. Vocês não me maltratem quando eu chegar no meu jubileu. Porque se Deus quiser, eu vou chegar lá. Vocês não se esqueçam de mim. E continue aqui. Ok, qual é a palavra de Deus para o ano do jubileu? Verso 20. A palavra de Deus é que o povo não vai trabalhar. Aí ele fala assim: talvez vocês perguntem: Senhor, o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear, nem colher nesse ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita, farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita, quando fizerem a nova colheita no 9º ano. Então, a cada 6 anos, você tinha um ano do jubileu, mas também no 50º, né, você tinha um ano do jubileu de descanso. Eu não sou especialista da lei, mas em outros tempos eu estudei mais,
mas é aqui uma ordem de Deus, não vai trabalhar. E aí o povo pergunta, Deus, se eu não trabalhar, com o que eu vou comer? E Deus fala, sou eu que vou trabalhar. E o meu trabalho é 3 vezes melhor que o seu. O que você produz em um ano, eu vou produzir a quantia de 3. E você vai ficar 3 anos seguintes comendo ainda o que eu vou plantar e fazer crescer. Imagina se o povo não obedece. Primeiro, o povo produz menos, come menos. Segundo, o povo não descansa. E aí o que geralmente acontece? Escravidão no meio do povo. Esse é um dos pecados que leva o povo a escravizar uns aos outros no meio de Israel. Então, o descanso vem quando a gente vence o pecado da descrença do caráter provedor do cabeça da aliança. Deus fez uma aliança com a gente, Ele é a cabeça da aliança com o seu povo. Ele é a cabeça da aliança. Para o nosso contexto aqui de Levítico, pensando aqui na nova aliança, nós estamos falando de Jesus. Jesus é o mediador entre nós e o Senhor. Existe uma aliança entre nós e Deus. Jesus é que fez a aliança. Jesus é que inaugurou essa aliança. Jesus é o nosso representante humano diante de Deus. E Jesus é o representante divino de Deus para nós. Ele é quem faz o meio campo. Ele é o diplomata. Se não tivesse Jesus, não tinha acesso a Deus. Se não tivesse Jesus, não tinha perdão para nós. A gente só ia receber condenação, castigo, juízo pelos nossos pecados. Jesus se encarna para Ele ser o nosso representante diante de Deus, e Ele é homem e Deus, e seu representante de Deus diante de nós. Ele é a cabeça da aliança. Então nós temos uma aliança com Deus através de Jesus. Jesus está dentro dessa aliança, mas Ele é a cabeça da aliança. A cabeça é a pessoa que tem maior responsabilidade para que a aliança aconteça. Então presta atenção nisso, porque isso revela a soberania do nosso Deus. Jesus morreu para poder salvar a igreja dos seus pecados, tirar os pecados da igreja. Jesus entrega o seu sangue para perdoar pecado. Isso é uma coisa, está perdoado. Jesus entrega a sua vida naquela cruz para poder remover o pecado. Isso é uma outra coisa. Porque eu posso ser perdoado e não parar de praticar. Mas Jesus não vem só perdoar pecado, Jesus vem remover pecado. Jesus perdoa e Ele arranca, você para de fazer Ele. O nome dele é Jesus porque Ele salvará o povo dos seus pecados, Mateus capítulo 1. 1 João fala assim, eu falei isso na semana passada. Ele veio para tirar pecados e nele não existe pecado. 1 João capítulo 1 diz assim também. A verdade é essa. Essa é a mensagem que a gente proclama. Nosso Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ele veio para perdoar pecado e Ele veio arrancar pecado. Para apresentar para si mesmo, no dia do seu glorioso retorno, a igreja purificada, lavada, limpa de toda imperfeição, deficiência. Ele chama a gente, Romanos capítulo 1 fala assim, vocês são chamados para ser santos. Ele chama a gente para uma nova natureza divina, que é a natureza da santidade. Essa é a nossa aliança com Deus, que é um mandamento que Ele deu lá já atrás, que Ele fala assim, sejam santos como eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Então essa é a nossa aliança com o Senhor, amém? O nosso Deus é santo, a gente vai ser santo também. Só que a maior responsabilidade de fazer a igreja ser santa, não é da igreja, é do cabeça da aliança. É por isso que Deus, quando cria um pacto, uma aliança, Ele estabelece um cabeça da aliança. E nesse caso, é o Senhor Jesus. Ele é o maior responsável por santificar a igreja e apresentar ela para Ele mesmo no dia do seu glorioso retorno. A gente descansa e a gente aprende a descansar quando a gente vence a descrença de que o cabeça da aliança é provedor para nós. Nós temos um Deus que é cabeça da aliança. Você não é o cabeça da aliança, senão você mesmo seria o maior responsável para prover, para cuidar, para fazer acontecer, mas você não é o cabeça é Ele. Você tem responsabilidade? Com certeza você é totalmente responsável por tudo que você faz, de bom e de ruim, mas Ele assume a responsabilidade por nós. Você compreende isso? Quando a gente vence essa incredulidade, a gente descansa, porque Deus diz assim, quando eu falar para você descansar, você descansa, porque eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer produzir, eu vou fazer acontecer. Por quê? Porque eu sou cabeça, porque eu sou o provedor.
porque eu sou responsável por você. Na nossa aliança, você tem participação, mas eu sou o maior responsável. Quando a gente começa a confiar nesse Deus, a gente aprende a descansar. Agora, queridos, isso reflete diretamente, quando a gente fala de homem, quando a gente fala sobre o lar, quando a gente fala sobre a vida de casado, isso reflete diretamente no papel do homem. E aí quando a gente fala de descanso, eu quero falar especialmente para os homens nesse momento, mas eu quero falar para as mulheres também, para que as coisas se encaixem na cabeça e no coração, para que a gente volte para o padrão das Escrituras. Quando a gente fala de descanso no contexto de família, a omissão masculina faz com que a casa seja um ambiente muito mais exaustivo. Se você é casado, eu quero lembrar uma coisa, e você sabe disso, o seu descanso não depende só de você, porque às vezes você está na boa, mas a outra pessoa não, e aí você pensa, eu estou tentando descansar, mas não está dando certo. Quase baixou o Cláudio Duarte aqui agora. E aí quando você tem filho, o desafio é maior ainda. Isso é o começo de algumas pessoas estão vivendo aqui, e algumas viverão ainda em nome de Jesus nesse ano. Então o marido omisso, ele torna uma vida mais cansativa. Eu quero listar aqui algumas coisas onde a omissão marital impede que a família descanse. Primeira coisa, o marido omisso espiritualmente, quando ele não é o cabeça da aliança. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar, Deus é a cabeça da aliança, e aí o apóstolo Paulo diz em Colossenses, em Efésios, a própria Escritura vai deixar claro, quando fala do próprio Jesus como sendo o cabeça da noiva, que o homem é o cabeça da mulher. E quando ele fala que o homem é o cabeça da mulher, ele está falando que o homem é o cabeça da aliança do casamento. Significa que dentro do casamento, os dois têm total responsabilidade para que o casamento dê certo, para que eles se amem, para que eles adorem a Deus. Mas o homem é o cabeça da aliança, significa que ele tem a maior responsabilidade pelos dois. E significa que os problemas da mulher são da mulher e do marido, porque ele é o cabeça da aliança. Isso significa amar a igreja do jeito que Jesus, amar a esposa do jeito que Jesus amou a igreja. Porque ele assume o sacerdócio, a responsabilidade. Agora, eu quero ensinar isso para quem é casado e para quem não é, porque se Deus quiser, eu vou te casar. Mas você tem que me ajudar a te ajudar. Então, se o marido é omisso espiritualmente, a minha sogra fala o seguinte, que uma casa sem marido, com uma presença ativa, não um paspalhão lá, um pastelzão, é um homem com uma presença ativa, não um pastel de palmito. Uma casa sem um homem que tem uma presença ativa é uma casa sem teto. E o que acontece numa casa sem teto? Tudo. Para que serve uma casa se ela não tem teto? Vai chover dentro? Vai fazer frio do mesmo jeito? Ele não cobre, ele não traz cobertura, ele não traz proteção, ele não cria um ambiente de conforto, porque o homem é a cabeça, ele é a parte de cima, ele é o telhado. Quem fica na responsabilidade de puxar tudo se o marido é omisso espiritualmente? Quem que fica? Quem que fica na responsabilidade de orar pela família, de colocar o joelho no chão? Se o homem não puxa isso como sacerdote que Deus estabeleceu, como cabeça da aliança da família, quem que tem a responsabilidade de ensinar a Escritura? Quem fica mais cansada? Quem tem que ensinar a palavra? Quem que tem que buscar Deus por todos? É a mulher. Esse homem não faz com que Deus seja desejado na sua casa, porque a sua fé fria dá um testemunho mentiroso do poder da alegria do Evangelho. Ele não representa um Deus empolgante, porque ele é omisso espiritualmente. Ele mostra Deus como um ranzinza, insensível, frouxo, flexível quanto à santidade, distante, desinteressado, Deus desinteressante. A sua missão como homem de oração e exemplo de fé e amor faz com que a sua esposa e a família não conheçam descanso espiritual da presença de Jesus. E o descanso da confiança, da vontade de Deus, que exige sacrifício, mas que leva a um lugar de paz. Porque a gente sofre quando a gente tem um rei perverso. A Escritura fala isso. Quando você tem um rei perverso, misericórdia, a nação inteira sofre e o Brasil sofre, a gente sabe disso.
Deus nos dê muita graça, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o país daqui para frente. Com tudo, com todo mundo que foi eleito, com esse tanto de catástrofe acontecendo. Hoje eu estava lembrando do museu lá que queimou e misericórdia. Aí agora o desabamento, né? Isso é resultado de autoridade perversa. A nação não tem descanso, não tem descanso. E na casa do mesmo jeito, quando você tem um marido, quando o homem, que é um pai de família, ele é omisso espiritualmente, a casa não descansa. Ela não está protegida contra as investidas de Satanás, contra as mentiras do diabo, contra os conselhos errados, ela não está protegida. Segundo lugar, quando o marido é omisso emocionalmente, ele não ajuda a esposa a descarregar emocionalmente. Ele não ajuda ela a se aliviar dos problemas pessoais. E mais que isso, ele sobrecarrega a esposa emocionalmente com os problemas dele, com os problemas da casa, com os problemas dos filhos. Porque não tem jeito, no campo da influência não existe 0 a 0. Ou você influencia ou você vai ser influenciado. Ou você vai contribuir com uma coisa positiva ou você vai contribuir com uma coisa negativa. Por quê, irmãos? Porque isso aqui é um absoluto. Desde que Deus criou o mundo, o homem é a cabeça. O homem é o sacerdote da criação. Por isso que a Escritura fala que quando o homem pecou, todo mundo pecou. Porque Adão era o cabeça da aliança do homem com a criação. Quando o cabeça pecou, todo mundo sofreu. Aí o que aconteceu? O último Adão veio, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque isso é um absoluto para o Senhor. O homem desde a criação é o cabeça, o governante da criação e da família, e vai ser até Jesus voltar. Porque se Deus tivesse desistido desse absoluto, Ele não mandava um homem, Ele não mandava Jesus virar um homem. Ele só falava assim, agora a mulher vai ser sacerdote, pronto. Mas esse é um absoluto que continua valendo. O homem é o cabeça. E qual que é o grande problema do nosso tempo? É que eles não são. Eles não são. O problema é que eles continuam sendo. E aí qual que é o problema? O que acontece quando você tem alguém que devia ser, e aí todo mundo espera que seja, mas essa pessoa não é? Todo mundo perece. É como se não tivesse. Vocês estão comigo, gente? Então, no ambiente do lar, quando o marido é ausente emocionalmente, ele não ajuda a esposa a descarregar, ele não ajuda os filhos a descarregar, e ele sobrecarrega. O marido impede que exista um ambiente de amor e segurança dentro de casa. Ele cria um ambiente de irritação. Ele cria um ambiente de ira, de impaciência, de ansiedade, de explosão. E ele afasta os membros da família dele mesmo, e possivelmente uns dos outros. O lar assim não é um lugar seguro de descanso. Estar em casa é estressante. Estar em casa é estressante. E esse pecador ainda tem desaforo de esperar um bom comparecimento sexual da sua esposa. Como muitos de nós vamos resgatar o descanso como parte da nossa vida? Irmãos, nós precisamos de homens novos. A gente precisa de homens novos. Não tem jeito, não tem outra opção. No zelo, o homem que não zela pela ordem de casa, o homem que não se responsabiliza pelo lar que ele tem, que não assume o sacerdócio e a autoridade que foi dado por Deus, a sobrecarga recai sobre a esposa, que fica louca tentando carregar o peso sozinha de arrumar a casa, manter ela em ordem, cuidar dos filhos, né, e tudo isso. Então, vamos lá, pensando em coisas mais práticas, eu tenho mais, não tenho mais, mas vamos lá. O maior interessado que a casa esteja limpa não pode ser a mulher, tem que ser o homem. O maior interessado de que a louça esteja lavada não pode ser a mulher, tem que ser o homem. O maior interessado de que as contas sejam pagas não pode ser a mulher, tem que ser o homem. O maior interessado de que os filhos estejam indo bem na escola não pode ser a mulher, tem que ser o homem. Ele reparte tarefas com ela, porque Deus fez dela uma dádiva, como uma auxiliadora. Como a Maria já repartiu algumas vezes, o nome que Deus dá para a mulher de auxiliadora é o nome que Deus dá para si mesmo na Escritura tantas vezes, falando que Ele é o socorro, falando que a mulher é o socorro. Ele reparte com ela, mas Ele precisa ser o maior interessado para que as coisas aconteçam. Então, se chega no dia do descanso,
o cara não pensou como é que vai acontecer, ele fica lá vendo futebol na televisão, mexendo no sei lá o quê, no celular. Cara, omissão, sua mulher não vai descansar. Você precisa ser responsável, o maior responsável para que a casa esteja em ordem. E você reparte com ela, e você tem bom senso. É claro que a gente sabe que a mulher tem uma capacidade, de modo geral, de uma maior sensibilidade, e maior contato com as emoções, e se importar com os detalhes. Isso faz com que muitas vezes seja melhor mesmo que ela cuide da estrutura da casa, que vai ficar mais bonita é o gosto dela, e ela vai ficar, né, feliz, porque às vezes o homem, de maneira geral, não se importa. Tem muitos que gostam, tem o Lote lá, que o João gosta bastante, está lá no Instagram, né? E a nossa querida Elaine também pode recomendar outros designs de interiores e blá, blá, blá. Mas, homem, é você. Em último lugar, financeiramente. Homem, se você não se preparar, estudar, correr atrás do emprego, se esforçar, zelar, queridão, não vai ter como ela descansar. Ela não vai descansar. Ela não vai. Porque cabeça da aliança é você. Se na relação parece que a mulher está mais interessada em colocar dinheiro dentro de casa, comida dentro da mesa, não é uma casa de paz, e o pecado é do homem. Olha, quando a gente fala de finanças, até falando de administração financeira, a gente precisa entender uma coisa. Talvez a sua mulher, ou a mulher que Deus vai te dar, ou a mulher que Deus já te deu, ela tenha mais habilidade para administração, mais habilidade com número. Eu sou péssimo, as contas que eu faço eu nem acredito. Maria Eugênia está aqui, estudou engenharia, ela é mais... ela é muito melhor. Mas eu chamo e falo assim, vamos ver como é que está. Ela dá atenção, eu pareço um retardado fazendo as perguntas. Não, mãe, mas é isso aqui mesmo? É isso sim. Eu sou mais devagar, mas eu preciso estar ali. Não, beleza, não, confio em você, tá? Mas eu preciso fazer um esforço para participar. Eu preciso fazer um esforço para interagir, para assumir essa responsabilidade com as finanças. Quem precisa tomar a iniciativa é o homem, ele é o cabeça dessa aliança. Talvez assim a gente possa experimentar mais descanso em todos os âmbitos. O descanso espiritual, o descanso emocional, um descanso na igreja, um descanso na família, na nossa vida pessoal. Assim eu encerro os meus pontos dos pecados que precisam ser deixados para que a gente viva descanso.